Sacrifício vivo. Introdução. Nós estamos começando esse curto módulo Sacrifício Vivo. Esse é como uma preparação para o relacionamento e a resultante transformação dentro da maturidade como filhos governamentais de Deus. Nós iremos aprender como envolver o fogo da presença amorosa de Deus. Se nós estivéssemos indo através da nuvem escura, no processo de separação da alma e do espírito, nós estaríamos aptos para viver no dual e multidimensional reino. Nosso objetivo não é entrar e sair, mas aprender a mudar a nossa consciência para envolver vários reinos com a nossa alma unida ao nosso espírito. O céu está aberto. Jesus está sempre esperando por nós, para que o envolvamos conscientemente. O nosso espírito pode habitar continuamente nos lugares celestiais. Pela fé, nesse exato momento, entre, dê um passo através do véu e envolva a Jesus. Jesus leva você até o seu trono. Jesus se assenta e dá a você um manto, uma coroa e um cetro. Ele concede a você autoridade como um senhor. Ele faz de você um senhor e rei. Em seu espírito, escolha permanecer, ficar sentado no seu trono, conectado a Jesus. Conscientemente, escolha mudar a sua consciência para o reino da terra. Então saia com a sua alma, mantenha os seus olhos fechados. Jesus está falando ao seu espírito e você está recebendo instantaneamente o fluir da revelação desse lugar. Agora volte com a sua alma, a sua consciência para pensar em seu trono e repita novamente esse processo de mudar a consciência entre o reino do espírito e o reino terreno. Mude a consciência e pense no reino terreno. Retorne depois para o reino do espírito. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, aceitável a Deus, que é o seu serviço espiritual de adoração. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Em outras traduções internacionais, diz: vivam consistentes com quem você realmente é, sendo inspirado pela amorosa bondade de Deus. Meus irmãos, a maior expressão prática da adoração é fazer os seus corpos disponíveis a Ele como um sacrifício vivo. Esse prazer nele é maior do que qualquer rotina religiosa. Ele deseja encontrar visivelmente uma individual expressão na sua pessoa. Não permitam que correntes de tradições religiosas moldem vocês dentro dos seus padrões de raciocínio. Como um inspirado artista, dê atenção para os detalhes do desejo de Deus em encontrar expressão de adoração em você. Se torne familiarizado com a perfeição. Acomode-se ao deleite e ao bom prazer dele, que transformará os seus pensamentos de novo a partir de dentro. Em minha jornada, eu segui o caminho do relacionamento e da responsabilidade simultaneamente, dentro
e fora de mim, do meu espírito, alma e corpo em transformação, fora da corte externa para a corte interior, dentro do Santo dos Santos, nos reinos celestiais para a nossa transformação e maturidade. Conforme eu aprendi a me apresentar a mim mesmo como um sacrifício vivo, eu fui sendo transformado de dentro para fora, através das portas do meu espírito, alma e corpo. Eu quis ir mais profundo e mais alto, dentro dos reinos do céu. A transição do velho para o novo requer uma profunda desconstrução e renovação da mente. As velhas, restritivas doutrinas e padrões de pensamentos teológicos serão então substituídos pelo inocente estilo de vida onde o nosso relacionamento com o Senhor é face a face. Nesse estilo de vida, nós confiamos em nosso Pai Celestial, sem medo que Ele possa nos decepcionar. Nós temos o Espírito Santo da verdade em nós e conosco, como nosso guia. Nós temos também a Jesus, o caminho, a verdade e a vida, dentro de nós e conosco para nos discipular. E nós temos o nosso Pai de amor em nós e conosco, para nos conduzir como um Pai dentro da filiação. O amor ágape deve ser o instrumento que usamos para medir e testar tudo aquilo que for contra as realidades do reino de Deus. Se você não está ressoando com nenhuma dessas coisas citadas até aqui, dê uma pausa e coloque o seu foco em perseguir a verdade diretamente com Deus. Há muitas coisas que eu estava convencido de que era a verdade, mas hoje eu percebo que eram apenas opiniões e ideias humanas. Quando nós amadurecemos, não precisamos mais de provas bíblicas como antes, porque nós agora aprendemos a confiar em nosso Pai, aprendemos a conhecer a voz de Jesus e aprendemos também a direção do Espírito Santo da verdade. O amor é a essência da vontade de Deus. Jesus avisou aos seus discípulos e preparou eles para a filiação da nova aliança. Ele disse: cuidado com o fermento de Herodes e dos fariseus. Cuidado com os políticos e o espírito da religião, do controle mediador e da conformidade com esse mundo. Não se preocupem nem tenham medo. Confiem, porque nós estamos em vocês. E se vocês pedirem por alguma coisa boa, a experiencial verdade e revelação, nós não permitiremos decepção e desilusão em vocês. Aqueles que têm sido enganados têm sido conduzidos por seus próprios entendimentos. Dessa forma, nunca aprenderão a ouvir a nossa voz e a conhecer o nosso coração. Aquilo que Jesus não pôde revelar aos seus primeiros discípulos tem sido continuamente liberado através dos séculos para esses místicos que tomaram tempo para ouvir a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai diz: eu estou trabalhando para substituir o conceito de que a palavra escrita pode substituir a palavra viva, que é a verdadeira realidade. Que é essa? A palavra se tornou carne e habitou no meio de vocês. Essa é a plenitude da graça e a verdade que está agora vivendo dentro de vocês. Pois cada um já tem recebido a plenitude de quem eu sou, mas o tempo para a realização está aqui, e está vindo e virá em completa realidade. O caminho da responsabilidade inevitavelmente tomará cada um de nós para além da Bíblia. Esse é um tempo
onde eu não precisarei mais de provas de cada coisa na Bíblia. Nesse estágio da jornada é onde os sentidos estão sendo treinados para discernir o bem e o mal e conhecer o coração e a voz de Deus em intimidade. Nesse caminho haverá agora maior envolvimento e oportunidades para explorar, caminhando com o Pai, enquanto Ele toma cada um de nós e nos leva além da zona de conforto para explorar as dimensões das nossas posições dentro da fábrica da criação. Ele continuou a me dizer: Filho, um novo dia está nascendo, onde muitos dos meus filhos conhecerão verdadeiramente a mim como um Pai de amor. Eu estou revelando a mim mesmo para esses que estão dispostos a procurar e a buscar primeiro a mim, como primeiro de tudo. Mas eu sou persistente na minha busca por cada um de vocês. Eu nunca pararei. Não há lugar nenhum que eu não possa ir com meu amor, que não desiste e que não descansa até conseguir. Não há nada nem ninguém que possa me fazer parar de amar vocês. Me colocaram numa cruz, mas eu escolhi perdoar eles e usei a própria rejeição deles e a punição deles para facilitar a reconciliação deles para comigo. Eu criei todas as coisas para o relacionamento e eu tenho sempre tido relacionamento com todas as coisas. Mas o tempo está vindo, no qual todas as coisas conhecerão a mim. Desde antes da fundação e da queda de todas as coisas criadas, eu fui oferecido como um escravo por todo aquele que tem estado perdido. Eu não posso e não serei mudado por qualquer coisa ou qualquer pessoa. Eu sou o que sou e o que é: Espírito, amor e luz. Meus preceitos, estatutos e leis estão construídos sobre uma fundação que não pode ser sacudida ou movida. Eu sou o mesmo ontem, hoje e amanhã. Eu sou a pura expressão do amor e tenho um profundo desejo que os meus filhos do passado, presente e futuro escolham e aceitem o meu amor e conheçam a mim. Então eles poderão verdadeiramente conhecer a si mesmo. Filho, os tempos e as estações estão mudando, e as rodas dentro das rodas estão sendo alinhadas para abrir as casas dos chanceleres para uma nova estação de graça que está vindo fora da presente estação da justiça. O aumento da autoridade governamental será o resultado de quando os filhos de Deus despertarem para estarem assentados, entronados e prontos para trazer o acordo como portas do céu dentro da terra. As novas fundações terrenas serão colocadas e a atmosfera da terra será limpa. Então, as portas eternas poderão ser abertas e a glória dos filhos de Deus poderão ser visualizada através da filiação na terra como é no céu. Emita a chamada, reenergize a chamada da luz azul para os filhos de Deus, para que eles possam despertar e para que eles tomem os seus lugares de responsabilidade dentro da árvore da vida. Conforme o Pai me ordenou, nesse momento eu chamo a luz que brilhe e penetre os véus da escuridão e da decepção sobre esses que estão dentro das coberturas do homem. Eu chamo os mensageiros angélicos que vão em frente com o chamado para a cruz, além do véu, dentro da herança e do direito de nascença. Eu chamo esses corações que estão começando a fazer questões como: deve haver mais do que isso.
Que eles comecem a se conectar com outros na jornada, através da palavra que sai da boca, através do som das frequências e através das conexões de coração para coração. Eu chamo a frequência da filiação, chamo os filhos de Deus que levantem e ressoem com os seus pergaminhos do destino, para estarem sintonizados dentro dos seus destinos. Eu chamo e ouço o clamor do coração de Deus. Eu chamo o verdadeiro amor, que seja liberada a verdadeira identidade dos filhos, e para as verdadeiras posições celestiais, que sejam retirado o véu e que seja revelado a filiação verdadeira. Eu chamo o escândalo que distorceu e impediu o caráter e a natureza de um Deus amoroso, que impediu de ele ser revelado, que o amor possa penetrar em todo o sistema religioso, desde o católico ao protestante. Eu chamo para a revelação, que venham para dentro da verdade todas as religiões. Eu chamo o amor, que seja derramado e que uma bomba de amor exploda e exponha as mentiras que têm ocultado a realidade da verdadeira essência de Deus e dos homens. Eu chamo a luz celestial, que brilhe e queime brilhantemente, que atraia os filhos como uma mariposa para a luz. Eu chamo para a revolução do círculo do profundo, que comece uma nova estação, preceitos, estatutos e leis em alinhamento, para abrir as ordenanças, para alinhar os mantos das ordenanças e armas para abrir os pergaminhos para serem alinhados. Eu chamo descobertas e comissionamento para abrir os assuntos das nações, da cultura e a casa do tesouro. Preceitos sobre preceitos tragam o começo e o fim juntos em unidade e harmonia. Eu chamo os setentas para liberar graça, graça sobre graça e uma grande graça dentro da terra, para facilitar os tempos e as estações para a geração de Josué e o surgimento dos filhos de Deus. Eu chamo para a mente e o coração do Pai, que a voz do Deus Todo-Poderoso ressoe nos céus e na terra. Eu chamo a voz do El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Eu chamo a voz do El Gibor, Deus forte, do El Elyon, Deus Altíssimo, El Emet, o Deus da verdade, El Olam, o eterno Deus, El Hakavod, Deus da glória, El Hashamaim, o Deus do céu, El Shanum, Deus gracioso, El Hashum, o Deus da compaixão, El Anora, o Deus impressionante. Que o som seja anunciado, chamando dentro do deserto do homem, para que os filhos surjam e cruzem o Mar Vermelho e o Jordão, para dentro da terra prometida da filiação. Em Provérbios 18, versículo 10, diz: O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estarão seguros. Dentro das 4 faces de Deus estão o nome e carregam a sua procuração para nos identificarmos com esse nome, para governar e administrar nesse nome, para governar e legislar nesse nome. O que nós realmente precisamos é de um pessoal relacionamento com Deus e experimentar tudo o que o seu nome revela. Se devemos governar a sua casa e assumir os comandos dos seus tribunais e estar nas assembleias e conselhos de Deus,
Então, nós precisamos conhecer a Deus por uma experiência pessoal. Pericorese é uma palavra grega que descreve o relacionamento entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. Esse é um termo usado para descrever esse amor familiar de Deus, essa união entre os três. Essa é a fundação do nosso relacionamento íntimo com Deus como filhos. Essa é a chave para o aspecto governamental da filiação, porque é aqui onde o amor de Deus é revelado. Pericorese é o círculo entrelaçado da dança, do relacionamento e do amor entre o Pai, Filho e Espírito, no qual estamos sendo incluídos dentro, e podemos também participar e experimentar essa união sagrada. Pela perspectiva de Deus, nós sempre estivemos incluídos nesse entrelaçamento trino. Nós fomos predestinados para a filiação. Em Efésios 1, versículo 4 ao 6, diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Evangelho não é sobre sair contando às pessoas que elas estão perdidas, mas lembrá-los de como eles são amados. Todos os nomes de Deus, todos os seus preceitos, estatutos, leis, toda a sua essência, caráter e natureza são descobertos dentro desse maravilhoso relacionamento de pericorese, ou seja, da união com a Trindade, intimamente entrelaçado em amor, onde nós podemos viver amados, viver o amor e viver amando. A palavra grega pericorese vem das duas palavras gregas peri, que significa ao redor de, e a palavra korein, que significa dar caminho ou dar espaço. Isso poderia ser traduzido da melhor forma como rotação ou indo ao redor de algo, girando ao redor de algo. É o que chamamos de círculo do amor da dança. A palavra pericorese não é encontrada no Novo Testamento em grego, mas é um termo teológico usado em 3 diferentes contextos. Primeiro, a pericorese se refere às duas naturezas de Cristo em perfeita união dentro da mesma pessoa. No segundo contexto, pericorese se refere à onipresença de Deus, como ele está entrelaçado com toda a criação. Isso nós vemos em Atos capítulo 17, versículo 28, que diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O terceiro contexto, isso se refere ao mútuo entrelaçamento das 3 pessoas da Trindade. Pericorese é vista na oração de Jesus em João, capítulo 17, versículo 1, onde ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Nós comparamos isso com João 16, versículo 14, no qual Jesus diz sobre o Espírito Santo: ele me glorificará. Então, o Espírito Santo glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Pai glorifica o Filho. O relacionamento de amor entre a Trindade resulta na pessoa de Deus, dando glória e honra
um ao outro. Pericorese é o companheirismo de forma igual das três pessoas, perfeitamente envolvidos, abraçados em amor e harmonia, expressando uma intimidade que nenhum ser humano pode entender intelectualmente. Mas nós podemos experimentar essa realidade quando envolvemos o círculo da dança. Essa é a experiência da pista de dança, onde somente Ele é o meu bem mais precioso. O Pai envia o Filho, e o Espírito procede do Pai, que o enviou através do Filho. Esse é outro exemplo de pericorese. Nada pode separar as pessoas da Trindade. Nada pode interromper a misteriosa rotação da pericorese. Através da imaginação, eu posso ver um diagrama com diferentes caminhos, que mostra a relacional e multidimensional rotação sobre um comum centro do amor divino. A plenitude da criação está fundada nas rodas dentro das rodas dentro das rodas, dimensionalmente. A árvore da vida e o cubo de Metatron é a expressão da conexão relacional entre o próprio Deus conosco, como seres criados na imagem dele e na semelhança como filhos. A aceitação genuína remove o medo e a ação de querer se esconder, e então cria a liberdade para conhecer e ser conhecido. Nessa liberdade surge um companheirismo e um compartilhamento tão honesto e aberto e real, onde as pessoas envolvidas habitam uma na outra. Essa é uma união onde não há perda na identidade individual. É somente no relacionamento trino do Pai, Filho e Espírito que o relacionamento pessoal dessa dimensão existe. As boas novas é que nós fomos incluídos nesse relacionamento, e isso está sendo lançado totalmente em cada um de nós e em toda a criação. É a Trindade em você. Ainda falando sobre pericorese, a vontade no próprio coração do Pai por toda a humanidade é totalmente revelada na ressurreição, na ascensão e na glorificação do Senhor Jesus Cristo. Essa imagem representa cada único ser humano que sempre existiu. A missão do Espírito Santo é revelar para a humanidade a realidade de cada importante relacionamento e mostrar a nós o caminho de todas as coisas, de como realmente são. Ele nos conduzirá para acreditarmos e participarmos pessoalmente na verdadeira vida dele, onde nós provamos o mais real e genuíno relacionamento que há. Isso é expressado na luz do amor. Em Gálatas 1, versículo 16, diz: a tradução do texto grego é dessa forma: esse é o prazer do Pai, revelar o seu Filho em mim, para que eu possa proclamá-lo nas nações. Jesus expressa completamente o Pai, e ele é, portanto, o caráter e a natureza de Deus revelada. Jesus disse: se você ver a mim, você vê o Pai. Eu somente faço o que eu vejo o Pai fazer. Quando vivemos no círculo da dança, envolvendo e conhecendo o coração de Deus, nós somos então habilitados no amor. Todos os nomes de Deus são parte da dança pericorética e do enredo de estar unido ao Senhor e ser um espírito com Ele.
Quando nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, então Deus poderá envolver a criação através de nós, seus filhos, e então a criação poderá ser livre para entrar dentro do relacionamento. A diversidade dos nomes indicam diferentes funções no relacionamento com Yahweh e seus nomes que indicam a sua função, como Criador, Pai, Rei, Juiz e Senhor. A nossa filiação é a revelação que nós estamos sendo formados na imagem e semelhança de Deus, para ascender para a maturidade. Agora nós iremos conhecer alguns dos nomes de Deus e seus significados. El Eloá, Deus poderoso, forte. El significa poder e força. El está associado com outras qualidades, como integridade, no versículo 19, em Neemias 23. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Outra qualidade é Deus zeloso. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, o Deus dos montes. Deus é a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Os nossos problemas não são grandes demais para Deus lidar com eles. Adonai, o Senhor, meu grande Senhor. Essa palavra é usada no lugar de Yahweh. Deus é um mestre e Senhor majestoso. Deus é a nossa autoridade plena. Yahweh, Yahvé, também as siglas Yod-Rei, Vav-Rei. Eu sou. Significa o que é autoexistente. Deus nunca muda, suas promessas nunca falham. Quando somos infiéis, Ele é fiel. No Velho Testamento, o nome Yahweh é mais visto usado quando Deus se refere ao povo judeu, enquanto que Adonai é mais usado quando Deus se refere aos gentios. Yahweh está presente, acessível, perto daqueles que clamam por Ele para livramento. Vemos isso nos Salmos 107, Salmo 25, Salmo 31. El Roi, o Deus que me vê. Não há circunstâncias em nossa vida que escapam do seu conhecimento e cuidado paternal. Deus conhece todos os nossos problemas. Agar chamou o Senhor com esse nome junto à fonte de água no deserto. Deus conhece todos os nossos pensamentos e sofrimentos. Jesus conhecia os pensamentos daqueles que o cercavam, demonstrando que Ele é El Roi. El Olam, o Deus eterno. A natureza de Deus não tem começo nem fim. Ele é o começo e o fim. Nele não existem as restrições do tempo. O tempo é encontrado dentro dele mesmo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. El Gibor, Deus forte e poderoso. Também tem um sentido de heróico. Esse é o nome que descreve o Messias Jesus Cristo na profecia de Isaías, em Isaías 9, versículo 6. Ele descreve como um guerreiro forte e poderoso, no sentido de ser um herói. Yahweh Jireh, ou Jeová Jireh, o Senhor proverá. Assim como Deus providenciou um carneiro como um substituto para Isaque, Ele providenciou seu filho Jesus como um sacrifício final.
Deus suprirá todas as nossas necessidades. Yahweh Rafá, o Senhor é a cura. Deus providenciou em Jesus Cristo a cura definitiva para a doença espiritual, física e emocional. Deus pode nos curar. Yahweh Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Esse é o nome do altar que Moisés construiu depois de derrotar os amalequitas. Yahweh Mekadesh, o Senhor que santifica. Nós fomos separados, santificados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é aquele que nos limpa e nos purifica. Yahweh Shalom, o Senhor, nossa paz. Esse é o nome do altar que Gideão construiu em Ofra como lembrança da mensagem de Deus. Paz seja convosco. Isaías nos diz que o Messias também será conhecido como o Príncipe da Paz. Yahweh Elohim, o Criador Todo-Poderoso. Esse nome é geralmente associado com Deus quando se trata da criação. Alguns usam a palavra plural Elohim como prova da Trindade. Yahweh Tzidkenu, o Senhor nossa justiça. Jesus é o Rei que viria da linhagem de Davi e que nos dá a sua justiça. Yahweh Rohi, o Senhor é o nosso pastor. Quando Davi começou o seu relacionamento como um pastor com as suas ovelhas, que ele cuidava nos pastos, ele chegou à conclusão de que o relacionamento que Deus tinha com ele era exatamente igual ao de um pastor com as suas ovelhas. Então ele pôde declarar: Yahweh Rohi é o meu pastor, de nada terei falta. Yahweh Shammah, o Senhor está presente, o Senhor é meu companheiro. A presença do Senhor não é limitada ou confinada ao tabernáculo ou templo, mas está acessível a todos os que o amam e lhe obedecem. Deus revelou a Ezequiel que o nome da Nova Jerusalém será: o Senhor está presente. O Espírito de Deus habita em nós através de Jesus Cristo. Yahweh Tsabaô, o Senhor das hostes, o Senhor dos exércitos. Hostes significa tribos, tanto de anjos como de homens. Ele é o Senhor das hostes do céu e dos habitantes da terra. Esse nome é a expressão da majestade, poder e autoridade de Deus e nos mostra que Ele é capaz de realizar o que Ele determina fazer. Como filhos, nós precisamos envolver e amadurecer dentro do amor relacional de Deus, que é expressado nesses nomes que revelam o seu caráter, natureza e atributos. Nós experimentamos e somos transformados como filhos dentro dessa imagem. Esses são os nomes celestiais e transcendentes: El Elohá, El Shaddai, Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, El Elyon, El Roi, El Olam, El Gibor. Esses são os nomes terrenos e elevados: Jeová, nossa justiça, santificador, Jeová, aquele que cura, o Senhor provedor, nossa bandeira, nosso pastor, nossa paz, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Nós ascendemos como filhos através do nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito,
que revela a essência dele, a natureza e o caráter através dos seus preceitos, estatutos e leis. Ascendemos também através de todas as 12 casas dos chanceleres que estão nas alturas, e então nos tornaremos co-criadores com o nosso Pai. Nós precisamos conhecer a realidade dos nomes de Deus e da sua personalidade e envolvê-lo intimamente se nós quisermos amadurecer na filiação. Vamos agora fazer uma ativação. Nós iremos agora pedir a Jesus para que Ele leve você dentro do círculo da dança, para revelar a você os nomes de Deus. Nós estamos sob um céu aberto, através do qual podemos mudar o nosso foco de forma consciente para dentro de nós e para fora. O nosso espírito pode habitar nos reinos celestiais continuamente como Jesus fez. Jesus está nos esperando na porta aberta para nos envolver. Se apresente a si mesmo como um sacrifício vivo, a Jesus, o seu sumo sacerdote. Peça para Jesus levar você para envolver o arco dentro do tabernáculo. Deixe ele levar você e conduzi-lo segurando em suas mãos. Você então olha para dentro da sua presença e você começa a pensar sobre o nome dele, Yahweh, Yod-Hei, Vav-Hei. Você então vê as 4 faces dele, que estão no estado de rotação, mudando ao mesmo tempo entre águia, leão, boi e homem. Você entra para dentro da sua presença, para dentro do seu nome. Você pode se sentir sendo atraído para a eternidade, se envolvendo no caminho antigo, pelo qual os nossos ancestrais passaram. Volte para dentro do templo, diante da arca. Você então começa a se sentir encasulado no coração de Yahweh, como a largata prestes a se tornar borboleta. Permita que o Pai revele a verdadeira essência do amor dele a você. Permita que o Pai revele todo o amor que está dentro do coração dele para você. Comece a se ver como luz. Sinta a conversação do coração dele sobre você. Comece a ouvir os pensamentos que ele tem sobre você. Comece a sentir quem você sempre foi desde a criação de tudo e quem você foi chamado para ser. Sinta a sua eterna identidade e destino. O Pai quer revelar uma profunda revelação dos nomes dele para você, para que você veja como um filho. Nós o envolvemos, o círculo da dança. Filhos, levantem-se. Esse é o clamor do coração do Pai. Que seja retirado o véu e que sejam revelados e liberados para dentro das suas completas e gloriosas identidades e herança, os maduros filhos de Deus, o Elohim, Deus único.